Bom, professor, boa tarde. O Caxias de volta após essa sequência de dias fora, né? O que deu para trabalhar nesse período agora? Foi mais recuperar os jogadores dessa sequência e fazer ajustes pontuais? Como é que foi essa semana depois de um período longo fora de Caxias do Sul? Boa tarde a todos. Depois desses 10 dias fora, a gente pautou a princípio a recuperação dos atletas, né? Não só a questão física, mas a questão mental também, né? Do cara ficar 10 dias fora, tem a questão familiar, tudo. E a gente precisava dar uma recarregada nisso e foi importante esse período. E a gente recupera bem eles fisicamente, na parte mental também, da parte de reconectar de novo o nosso cotidiano aqui, o nosso dia a dia. E aí também tá dando para trabalhar bastante, né? Assim, algumas questões mais pontuais, como você falou, porque parece que você tem uma semana aberta, mas você não tem uma semana aberta, né? Você joga no domingo, segunda foi translado, terça, né? Tínhamos que dar uma folga para os atletas pelo fato de ter jogos de 3 em 3 dias, e a gente retoma na quarta, e praticamente você tem quarta, quinta e sexta para trabalhar a equipe, e o sábado já é um pré-jogo, né? Você cai bastante a carga de trabalho. Mas nesses 3 dias deu para a gente entender o que a gente precisa melhorar, a leitura que a gente teve do Paysandu, né? Onde tivemos a oportunidade de quarta-feira assistir o jogo deles contra o Vasco, analisar os últimos jogos dele, fazer as reuniões que a gente sempre faz para análise do adversário, e aí trabalhar em cima, né, esses dias da que a gente vai levar para o jogo. Então, assim, foram 3 sessões de treinamento, vão ser 3 sessões de treinamento muito importantes para a gente fazer os ajustes para a equipe para esse jogo de domingo. Tu tens o retorno da dupla de zaga, o Maurício e o Jansson, eles voltam a ficar à disposição. Serão as únicas mudanças ou tu pensa até mesmo em promover outra mudança, por exemplo, o Ravanelli nesse meio campo? Eu sei que isso é uma pergunta que está vindo à tona, né? Até pelo que o Ravanelli vem desenvolvendo, né? Entrando no jogo, né? Então, assim, o Ravanelli vai jogar, pronto. Eu dar em primeira mão aqui na coletiva, o Ravanelli vai para esse jogo, né? É um jogador importante que, como todos os outros, mas é um jogador que vem em ascensão, né? Eu expliquei da outras vezes que, infelizmente, o Ravanelli ele começaria o campeonato titular, essa segunda fase, depois da reavaliação da equipe, depois que a gente reestruturou a equipe, e infelizmente 2 dias antes da estreia ele teve um problema no joelho, aí perdeu 3 semanas de tratamento, tudo. E assim, para o nosso torcedor entender, você não pode simplesmente o jogador, quando ele está bem clinicamente e está saindo da transição, ele não está apto para jogar 90 minutos. Isso é um processo gradual e evolutivo, né, para que ele possa ter ganho físico, ganho técnico, ganho tático, e aí você vai inserindo ele, e aí a resposta do jogador é o que vai te nortear, porque ele vai ter uma titularidade ou não, né? E assim, primeiro a resposta nos treinamentos, né? Depois uma resposta nos jogos. Porque ele entrou 15 minutos, ele entrou 30 minutos, ele entrou meio tempo e foi subindo, evoluindo, né? Nesse período, e eu acho que chegou o momento dele ganhar uma oportunidade de começar um jogo, de iniciar uma partida. Então, eu sei que existia, né, uma expectativa por ele, por essa... E aí a gente já dá aqui de primeira mão na coletiva, ele vai ser titular nessa equipe, eu acho que por merecimento, por meritocracia, por tudo que ele vem desenvolvendo. O João vem muito bem, tá? Eu estou me agradando muito do que o João tem desenvolvido, mas eu acho que nesse momento a gente precisa mais da característica do Ravanelli. É por isso que a escolha pelo Ravanelli para começar o jogo no domingo. Nada impede que no outro final de semana o João volte a ser titular, ou o próprio Matheus, que já foi titular. Mas para esse jogo, já de primeira mão, a gente está dando aqui que o Ravanelli vai ser titular. Até aproveitando esse ponto, Marcelo, para detalhar um pouquinho mais para o torcedor, como é que funciona esse lado de gestão, né? Porque é um jogador que vem entrando e demonstrando em campo, vamos dizer assim, pedindo passagem. Só que daí também tem os treinamentos, né? Tem característica de jogo, até para outros atletas que possam estar entrando, demonstrando. Como é que faz essa gestão? É a hora de esperar, que vai vir o momento certo? Como é que o técnico trabalha com esses atletas que vão entrando no decorrer das partidas, dando resultado e pedindo passagem? Sim,
eu vou voltar naquela situação do Whindersson, aí eu vou responder a tua pergunta. Eu tenho certeza que quando a gente perdeu os 2 zagueiros, houve assim, uma expectativa, porque o Whindersson não tinha jogado nenhuma partida titular. Mas eu tinha convicção no que o Whindersson podia desenvolver dentro da partida, porque eu treino ele todos os dias. Né? Existe os jogos treino, existe os coletivos contra o sub-20, existe as respostas que mesmo o jogador não jogando 90 minutos e às vezes não entrando no jogo, que ele dá nos treinamentos, para isso que serve o treinamento. Para ele desenvolver a capacidade dele, dos conceitos, do comportamento, para que a gente tenha que, na hora que precise, ter convicção. Um treinador, quando ele prepara a equipe, ele não prepara só os 11 que vão começar jogando. Ele prepara uma equipe toda. Quando eu tenho a ausência de um jogador e vou colocar outro, a minha expectativa é que ele seja melhor do que o que saiu. Porque eu tenho que treinar ele para isso. Então, muitas das vezes, assim, graças a Deus, o que você está falando, uma pergunta pertinente, isso reverbera muito o fruto do nosso trabalho. Porque você pega um jogador que vem do DM, vai entrando, vai evoluindo. Isso é um processo de treinamento do dia a dia de todos o departamento. Começa lá no departamento médico, quando recupera ele, a fisioterapia, passa pela preparação física e é entregue a nós para potencializar isso. Isso é um exemplo crasso do Ravanelli, quando ele tem entrado, tem evoluído. E isso é o que acontece quando a gente coloca o Whindersson para começar uma partida tão importante, que eu estava tranquilo, porque eu sei o que eu treino ele. Tá? Então, isso é muito importante o nosso torcedor saber, porque isso é fruto de um grande trabalho que está sendo feito aqui dentro. Porque quando você coloca um jogador que não jogou nenhuma partida e vai muito bem, e até pela rádio ele vai lá candidato ao melhor da partida, isso eu fico muito feliz. Sinal que o nosso trabalho do dia a dia está dando resultado. E a questão da questão da escolha desses jogadores que a gente vem potencializando e trabalha, a continuidade, isso aí agrega vários fatores, né? O perfil do adversário que a gente vai enfrentar, a característica que se a gente precisa de um jogador mais rápido, um jogador mais cerebral, e assim a gente pensa jogo a jogo, né? Por isso que uma equipe não tem que ter 11 titulares, a equipe tu tem que ter um elenco. E aí é claro que a gente precisa ter uma base, que na minha concepção, se você ficar toda hora trocando, você descaracteriza. Né? Então, assim, você troca um, você troca dois, você troca três, e aí o padrão de jogo, o perfil da equipe não muda. O maior exemplo foi contra o Volta Redonda, que a gente trocou 5, 6 jogadores, 7 jogadores, e vencemos uma grande equipe como Volta Redonda. Por quê? Aqueles jogadores que entraram estão preparados e treinados para quando precisar suprir, e o objetivo do treinador é que aquele entre e seja melhor do que a ausência que teve. Senão não tem o porquê de eu estar treinando ele. Se eu te botar um jogador e falar assim, eu quero que ele vá mais ou menos, porque o que saiu tem que voltar de titular, não, eu quero que tenha essa concorrência saudável. É essa dor de cabeça que eu quero ter. Potencializar todos os jogadores para que a gente possa ter um elenco homogêneo. Mas isso passa muito, né? Eu preciso deixar todos no mesmo nível, todo homogêneo, para que eu possa escolher dentro do momento de cada jogador, da sequência, e dentro da característica de cada adversário. A classificação está ainda achatada, né, Marcelo? Tanto que o Caxias está em 12º, mas tem a pontuação de estar um ponto atrás do G8. Te pergunto em relação a isso, né? Incomoda esse fato? Vocês querem estar o quanto antes nessa zona? O que mais importa realmente é lá na 19ª rodada, chegar entre os 8 primeiros colocados? Bruno, parabéns pela pergunta, que eu tenho uma possibilidade de esclarecer o que é o nosso pensamento. Claro que a gente quer estar no G8 da primeira, 19ª rodada e de preferência em primeiro. Mas o futebol não é um conto de fada, né? O futebol, você tem adversário, você tem fator, quando você vai jogar fora, fator climático, fator de campo, vários fatores. Você vai jogar num sintético que você não está acostumado. Então, esses fatores, isso tudo precisa bem analisado. Vamos lá, vamos fazer um corte no que você está perguntando. Hoje está muito achatado. Então, qual é o meu objetivo? Ou está dentro do G8, ou está ali na porta do G8. Por que eu te falo isso? Porque eu já falei e vou voltar a falar. A tabela ela não foi uma tabela generosa para o Caxias. Das 8 primeiras rodadas, a gente joga 5 fora. Aí você joga 5 fora, num campo de grama sintética, que é uma dificuldade muito grande. Você vai lá em Manaus, você joga num campo inapropriado para uma boa prática do futebol, aí você tem que combater isso. E sem contar que você, pega adversários de boa qualidade. Nós pegamos o Amazonas quando era líder do campeonato. A gente pegou o Brusque na primeira rodada, mas o Brusque chegou a estar líder do campeonato. Né? Nós pegamos um Barra, que você vê o jogo do Corinthians ontem,
Vendeu o cara uma desclassificação. Uma equipe campeã catarinense. Então, entendendo a tabela da competição, entendendo a sequência, se a gente chegar até a 8ª rodada, que era o corte, que a gente faz corte de 4, né? Está fazendo corte de 4, a gente faz um número plausível para que no final a gente tenha um número necessário para poder estar classificado. A gente fazer um corte de 4, o segundo corte, que é o jogo do Maranhão, são 8 jogos, 5 jogos fora. Ou a gente tinha ali uma conta para a gente estar dentro do G8, nesses 8, ou na porta do G8. A gente sabia que não era uma tarefa fácil, esses 8 jogos, com 5 fora, para a gente estar liderando ou estar ali no G4. Mas eu tenho convicção em falar para vocês, nós vamos classificar. Nós vamos classificar. Mas a gente vai voar de cruzeiro, a gente vai decolar de vez a partir da 8ª rodada. Porque depois dos 11 jogos, a gente tem 7 em casa, né? 4 fora. Né? E a gente entendendo que hoje a gente tem 100% de aproveitamento em casa, nesse momento que eu estou conversando com você, a gente entende que isso aí é um planejamento na competição, porque dentro do campeonato tem o seu campeonato, né? E é por isso que você precisa analisar a tabela, analisar esses fatores. Eu tenho certeza que da 9ª rodada a gente vai decolar ou vai entrar na reta final dos boxes ali para a gente entrar no G8 e brigar por uma liderança. Porque o início do campeonato não é um início fácil com a gente e ainda acoplou com a Copa Sul-Sudeste. Você jogava quarta, domingo, com esse contexto todo que eu te falei dos 8 jogos, 5 fora. Então eu acredito que a gente decole de vez a partir da 9ª rodada. Por isso que é importante a gente fazer o torcedor, a todos entenderem, porque é o início de campeonato de tabela muito difícil para o Caxias. Acaba até sobre esse jogo de domingo agora, o Caxias retorna novamente frente ao seu torcedor e tem um simbolismo essa partida, porque o Centenário está neste ano completando 50 anos e pode ser a vitória de número 600 do Caxias jogando aqui no Estádio Centenário. Tudo isso motiva também para entrar nessa história, escrever mais um capítulo dessa história que no fim do ano pode terminar com esse acesso? Sim, com certeza, né? Obrigado pela notícia que você acaba de nos dar. O Vitor já tinha conversado comigo sobre isso. Entender a história do clube, né? E a gente ter a oportunidade de falar com o torcedor. 50 anos de um clube de uma tradição gigante, que é o Caxias, e você ter a oportunidade, nós, de fazer parte da história da Vitória 600 aqui dentro do Centenário, isso é muito importante. Isso aí, a gente já é muito motivado de entrar aqui todos os dias e trabalhar. A gente já tem uma motivação muito grande de vestir essa camisa, de representar esse clube gigante como é o Caxias, representar a nossa torcida grená. E agora você tem mais esse plus, né? Que uma vitória no domingo nos traz a Vitória 600, fazer parte, né, dessa história, nos deixa muito feliz, muito lisonjeado. Eu acho que jogar aqui dentro do Centenário, a gente já tem uma motivação extra, a gente tem um número muito importante, né, das 6 últimas partidas que a gente jogou no Centenário, é um empate, 5 vitórias. É aquilo que eu sempre falei para vocês, a gente resgatar, né, o DNA do Caxias aqui dentro, os adversários nos respeitar aqui dentro, temer a gente aqui dentro. Eu acho que essa atmosfera a gente conseguiu trazer de volta, né? Quando o adversário vai olhar lá e fala, pô, dos 6 últimos jogos, eles têm 5 vitórias em casa e apenas o empate, que foi o primeiro jogo depois da reformulação. Então, a gente, nos últimos 5 jogos aqui, a gente tem 5 vitórias, né? Então, assim, a gente vê que é muito... É isso mesmo, né? 5, né? Que às vezes muita conta a gente pode errar por mais ou menos. Então, assim, a gente se fez, né, respeitar aqui dentro, e é isso que a gente quer levar para esse jogo de domingo. Né? O respeito do adversário, que o adversário venha aqui dentro, entenda que está jogando dentro do Centenário, que ele venha temer e respeitar o Caxias aqui dentro. E aí os 90 minutos é dentro do campo e a gente está super bem preparado para fazer um grande jogo e buscar essa vitória 600 para o Caxias. Algo que me chamou a atenção, Marcelo, é que os jogadores eles vêm e de uma forma espontânea eles falam que estão fechados contigo, que compram a tua ideia, né? E eu queria te ouvir em relação a isso. Como que é ter o grupo na mão, ao mesmo tempo tu tem que escalar 11 para jogar, pode deixar outros 20 atletas descontentes por não estarem jogando, mas ao mesmo tempo deixar eles com a chama acesa para estarem do teu lado. Nós temos, acho que, 28 jogadores de linha.
Eu fico feliz em ouvir isso de você, um cara que eu respeito muito da imprensa. Eu também estou fechado com eles. Eu estou fechado com o Caxias, eu estou fechado com o meu presidente, eu estou fechado com meus conselheiros, eu estou fechado porque o que a gente, nesses 25 anos de carreira, traz é princípios, lealdade e honestidade no trabalho. É olho no olho, né? É falar a verdade para o atleta. E é por isso que a gente tem o respeito dos atletas. Assim, não é fácil gerir um grupo de qualidade muito homogêneo como o nosso, mas eu acho que o meu tempo de estrada me traz esse know-how para isso. E a gente... Sabe por que a gente consegue ter o grupo na mão com 28 jogadores, tendo que escalar 11 e só levar 23 para o jogo? Às vezes eu brinco com eles, eu falo, reclama na FIFA, porque só pode jogar 11 e relacionar 23. A culpa não é minha, porque a gente... É olho no olho, sabe, Bruno? Palavras retas, palavras honestas, tentando ser honesto com eles, trabalhando dentro de uma meritocracia de treinamentos, de critérios para que a gente possa escolher aqueles melhores. E, independente, eu não faço acepção de atleta nem de pessoas. Eu tento ser o melhor para o Caxias. Eu represento uma instituição. São os 11 melhores que a gente acha que vai dar a vitória para aquele jogo. Relacionar aqueles melhores, porque eu não tenho compromisso nem com nada, nem com ninguém. Eu tenho compromisso com o escudo, que é o escudo do Caxias. Mais nada. Não tenho compromisso com o atleta A, B, com o empresário A, B, com fulano, com ciclano, com Beltrano. O meu presidente me dá o respaldo para que eu possa escolher os 11 melhores. Ele já falou isso para mim, já cansou de falar para todo mundo. O presidente Roberto, junto com os conselheiros, ninguém nunca interviu na minha escalação. Então, eles me dão um respaldo para isso. E é o que eu te falo, cara, é honestidade, trabalho, lealdade, dia a dia e meritocracia. E aí o jogador que não está nem relacionado, ele entende que você pode acertar, você pode errar, mas dentro de um critério honesto, com princípio, olho no olho, sem duas palavras. Como a gente diz, né, lá no Rio, sem dois papos. É um papo reto para eles. Por isso que a gente adquire esse respeito, não só dos jogadores, mas também do staff que trabalha comigo. Eu preciso sempre ressaltar todos os profissionais que estão aqui dentro, que nós estamos alinhados, unidos num só objetivo de levar aonde a gente quer levar o Caxias, a primeiro essa classificação e depois ao acesso na fase final.